Fala galera, hoje nosso encontro é aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje os tecidos abordados serão tecido conjuntivo adiposo, que algumas pessoas chegam a temê-lo, e também o tecido conjuntivo aí cartilaginoso, nosso tecido de sustentação e de amortecimento. Então já sabem, lápis e um caderno na mão. Tá em mais uma videoaula? Roda a vinheta! Voltando aqui para o estudo de gravação, vamos entender aí de casa como é que funciona o tecido adiposo. Vamos iniciar como? Quais são os seus constituintes? O tecido adiposo, por ser um tecido conjuntivo, tem abundância em matriz extracelular. E essa matriz extracelular, no caso, ela é viscosa a gelatinosa. As suas células, que são em grande maioria representadas aí pelo adipócito. O tecido adiposo, ele representa a maior reserva, o maior estoque energético que nós temos, só que na forma de triacilglicerol. Outros órgãos também possuem reserva energética, como o fígado, o músculo, nesse caso do deles, né, é glicogênio. Aqui, além da função de servir como estoque energético, a ele eu posso empregar outras funções, como por exemplo, modelagem do corpo, funciona como coxins absorventes de choques. Por exemplo, a palma da mão tem uma almofadinha. Essa almofadinha impede, por exemplo, que você venha danificar mais um membro superior se caso levar uma queda muito forte, porque nós temos essas almofadas de tecido adiposo, tanto nas mãos quanto nos pés. Além disso, além de ter essas características, ele também pode secretar substâncias, como é o caso da leptina. Entre outras funções aí que podem ser atribuídos ao tecido adiposo, como é o caso de isolante térmico. Sim, ele é isolante térmico, mas é um péssimo condutor de calor. Agora sim, nós podemos entrar nas variedades de tecido adiposo, mas para isso vamos ter que compreender a sua embriologia. Só recapitulando que nas outras videoaulas eu informei a vocês que todas as células do tecido conjuntivo se originam a partir de célula mesenquimal. Então vamos acompanhar a sua diferenciação? Aqui então ela se diferenciou em hipoblasto com várias gotículas aqui espalhadas de lipídio. No outro caso, em fibroblasto, que não vai interessar para a gente agora, ok? Esse lipoblasto, por sua vez, vai sofrer uma pequena diferenciação, dando origem a uma célula grande com uma única gotícula lipídica que vai empurrar o citoplasma e o núcleo para a periferia. Já que nesse segundo caso, a célula é menor, existem gotículas espalhadas pelo seu citoplasma, bem como uma quantidade grande de mitocôndria. E essa mitocôndria tem a função não de produzir energia, mas sim calor. Vamos entender cada um deles. Quando eu tenho uma grande quantidade de células adiposas aí do tipo unilocular, vai ser formado o tecido adiposo unilocular ou então o tecido adiposo branco ou amarelo. Para que ele serve? Ele serve justamente para aquelas funções que foram dadas agora no início. Coxins absorventes de choque, modelagem do corpo, isolante térmico que está em volta de alguns órgãos, como o coração, por exemplo. Sustenta os órgãos, bem como posiciona nas suas localidades, que é o caso dos rins, que tem o tecido adiposo, entre outras funções aí atribuídas a esse tecido. Então, ele é constituído na sua maior parte por esse tipo de célula. E aí, ao total em tecido adiposo, nós temos aí cerca de 20 a 25% nas mulheres e de 15 a 20% nos homens. Esse é o tecido adiposo do tipo branco ou amarelo. Já o tecido adiposo do tipo unilocular, multilocular, esse tecido adiposo multilocular, ou então conhecido como tecido adiposo marrom, ele é marrom por quê? Porque ele tem muitas mitocôndrias, nisso vai ter muitos citocromos, que vai dar essa característica aí escura. E as suas mitocôndrias, elas têm uma função específica. Se for uma mitocôndria normal das células que nós temos, o que ela vai fazer? Durante a respiração celular, os elétrons que passarem lá dentro da mitocôndria, ele vai gerar um fluxo e esse fluxo permite a produção de ATP. Nesse caso, ele não tem essa proteína, ATPase, que vai estar produzindo ATP, mas sim, ele vai ter aí uma proteína chamada de termogenina. Quando o fluxo de prótons passar nessa termogenina,
Pronto, produção de calor que vai ser levado pelo sangue para outros órgãos. Aonde encontra esse tecido? Esse vai ser encontrado nos recém-nascidos, ao longo dos órgãos vitais. Pescoço, eu posso encontrá-lo na região torácica, na região da coluna torácica, envolve os órgãos vitais. Não que eu vou deixar de tê-lo ao longo dos anos, ele vai estar ali, só que se levar em consideração a proporção do indivíduo adulto, quando comparado a um recém-nascido, ele praticamente não tem função alguma. Então essas foram as principais características do tecido adiposo. E também, na sequência, vai ser dadas as características do tecido cartilaginoso. Vamos seguir agora para os tipos de cartilagem? Vamos lá? As cartilagens, elas podem ser de 3 tipos principais, que seria a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a fibrocartilagem. A cartilagem, de uma forma geral, não é vascularizada, porque ela produz uma substância anti-angiogênese que impede o desenvolvimento de qualquer vaso sanguíneo. No geral, as cartilagens são envolvidas por uma membrana de tecido conjuntivo denso, não modelado, no qual tem vasos sanguíneos e nervos oferecendo, então, para essa cartilagem. Vamos olhar aqui nessa imagem que vai passar na sequência, entender um pouquinho das características de cada uma dessas cartilagens. Aqui está sendo representada uma cartilagem hialina. A cartilagem hialina é o tipo mais frequente que vai ser encontrado no corpo humano e é por isso mais estudado. Ela vai formar o primeiro esqueleto do embrião, que posteriormente vai ser substituído aí por um esqueleto ósseo. Entre a diáfise e a epífise dos ossos longos em crescimento, também vai se observar essa cartilagem, que vai estar aí como um disco epifisário. No caso, a cartilagem hialina ela vai ser responsável pelo crescimento do osso em extensão. No adulto, eu posso encontrar cartilagem hialina na parede das fossas nasais, na traqueia, nos brônquios, na extremidade ventral das costelas, recobrindo as superfícies articulares dos ossos, por exemplo. Viram aí na imagem como fica fácil, então, entender sobre a cartilagem hialina? Continuando em cartilagem hialina, ela é uma cartilagem mais maleável do que as outras cartilagens. E por conta dessa sua maleabilidade, ela simplesmente não é tão... Ela é a mais fraca quando leva em consideração as 3 cartilagens. Ela é constituída por colágeno do tipo 2, que atrai moléculas de água, juntamente se ligando também com ácido hialurônico, e também possui em sua composição o sulfato de condroitina. Como assim o sulfato de condroitina? O sulfato de condroitina já foi visto em outras videoaulas. Esse sulfato, ele é muito bem hidratado, tornando aí o meio viscoso, gelatinoso. Então essa é a característica dele. E aí o sulfato de condroitina, ele permite a capacidade da cartilagem de ser resiliente. O que seria ser resiliente? Resiliente quer dizer o seguinte, ele pode se deformar e retomar o seu formato original após sofrer essa deformação. Vocês observem, como agora no caso da imagem ali, que esses condrócitos, células cartilaginosas maduras, vão estar encontradas aí, no interior de lacunas. Eu posso ter mais do que uma, no caso aí, dentro de uma única lacuna, mais de um condrócito no interior de uma única lacuna. E podem observar também que tem várias fibras colágenas. Essas fibras colágenas, elas estão localizadas como se fossem pequenos feixes ao redor aí dessas lacunas, o que não vai oferecer resistência à cartilagem. Agora, no caso da cartilagem elástica, a cartilagem elástica ela tem mais fibras elásticas do que fibra colágena, obviamente, e os seus condrócitos vão ser encontrados no interior de lacunas. Observem essa imagem. A cartilagem elástica é encontrada no pavilhão auditivo, no conduto auditivo externo, na tuba auditiva, na epiglote e na cartilagem cuneiforme da laringe. Basicamente, ela vai ser semelhante à cartilagem hialina. Contudo, ela vai incluir, além das fibras, as fibrilas de colágeno, principalmente do tipo 2, uma abundante rede de fibras elásticas, contínuas com a do pericôndrio. Lembra que pericôndrio é responsável pela nutrição das cartilagens, visto que a cartilagem é avascular. A elastina confere a esse tipo de cartilagem uma cor amarelada quando examinada a fresco. Como a cartilagem hialina, a elástica apresenta pericôndrio e cresce principalmente por aposição.
A cartilagem elástica é menos sujeita a processos degenerativos do que a hialina. Então, viram, né? Ela pode ser encontrada no pavilhão auditivo, formando aqui a orelha externa, na tuba auditiva, formando a epiglote, a parte mais superior ali da laringe. Essas são as principais áreas onde eu vou estar encontrando a cartilagem elástica. Agora, a última cartilagem é a fibrocartilagem. A fibrocartilagem, na verdade, é uma transição entre tecido conjuntivo denso e uma cartilagem hialina. Nesse caso, ele não possui vasos sanguíneos, como as outras cartilagens, e também não possui pericôndrio. Observem as características da fibrocartilagem. A cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem é um tecido com características intermediárias, como já foi dito. É encontrado nos discos intervertebrais, nos pontos em que alguns tendões e ligamentos se inserem nos ossos e na síntese púbica. A fibrocartilagem está presente sempre associada aí a um conjuntivo denso, sendo impreciso aí os limites entre os dois. Muito frequentemente, os condrócitos formam fileiras alongadas. A matriz da fibrocartilagem contém grande quantidade de fibras colágenas. A substância fundamental, que é composto por ácido hialurônico, proteoglicanos e glicoproteínas, é escassa e limitada à proximidade das lacunas que contêm os condrócitos. Então, vocês viram, a cartilagem, do tipo fibrocartilagem, ela é encontrada, por exemplo, na sínfise púbica, no disco intervertebral entre as vértebras, também é encontrada formando os meniscos e tem essa característica intermediária entre o tecido conjuntivo denso e a cartilagem hialina. Das três cartilagens, é a única que não possui aí o pericôndrio, ok? Então, se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveite para ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!